Meu processo, né, começa na faculdade, faço faculdade de cinema, né, vem desde da época de criança, adolescente, aquela com vontade de fazer animação, de trabalhar com animação, né, de ficar assistindo Sessão da Tarde, ver desenho animado. Eu lembro que, tipo, um dos primeiros filmes que eu vi stop motion foi Fuga das Galinhas. E aí eu fissurei naquilo, falei, cara, é isso que eu quero fazer, sabe? E aí, tipo, justamente nesse pensamento, engatilhei a faculdade de cinema aqui, né, na UFBA, que na verdade é um bacharelado interdisciplinar em arte com concentração em cinema. E por ser uma faculdade muito aberta, ela não me deu uma dimensão de animação assim tão forte. Então a gente acabou tipo precisando fazer formação. Eu lembro que a gente na época da faculdade a gente tinha montado coletivo com 7 pessoas e a gente ficava tentando fazer experimentos em animação, stop motion, né, que era o carro-chefe ainda é até hoje nosso. E aí a partir disso, dentro da própria faculdade, a gente conseguiu aprovar o edital curta afirmativo de 2012. Eu lembro que o edital acho que foi pago em 2014, se eu não me engano, né, porque teve uma questão judicial aí e tal, dessas questões de políticas afirmativas, né? Ainda naquela época a gente existia esses processos de políticas afirmativas, mas a gente conseguia avançar, né? Infelizmente hoje a gente tem um retrocesso muito grande nesse sentido e afirmo que todo o processo de trajetória vem justamente dessas políticas afirmativas inicialmente, né? A gente aprovou o curta afirmativo 2 vezes, 2012 e 2014, depois a gente aprovou também na Funarte lá o Bolsa para Produtores Negros da Funarte, que também foi muito importante. E aí depois a gente entra nesse processo mesmo de formalizar a produtora. A direção de arte é minha, né? A concepção de personagem também. E eu lembro que tipo foi muito nesse sentido mesmo, assim, vamos repensar esses corpos, né? Como os nossos corpos negros são colocados, né, na tela, né? De que forma, né? Recentemente agora eu estava fazendo análise, né? Tipo me chamaram para fazer análise de um projeto e tipo assim no qual a galera tinha trazido todos aqueles estereótipos que a gente está tentando desmistificar, né? Desmistificar esses corpos negros nesse lugar de tipo de animalização, né? A galera tem tipo ainda hoje a gente tem que desconstruir e reconstruir esses novos olhares. Então assim tipo estão até aqui atrás alguns dos bonecos e tipo pensar nesse lugar mesmo de tipo eu lembro que a figura mais que até hoje tem essa alusão, né? Tipo, a galera traz Exu como esse personagem diretamente, né? Tipo, Exu é o diabo e tal. E eu lembro que tipo, todo mundo que vê o Orhun fala, até pessoas evangélicas falam, pô, que legal, sabe? É um outro olhar sobre esse personagem, sabe? Então a gente está aqui para reconstruir imaginários, né? O tempo todo o processo de construção que a gente tem de cultura e tal, é a construção de um ponto de vista, e é o ponto de vista branco. Então a gente está aqui, nós estamos aqui enquanto cineastas negros para reconstruir imaginários, né? Tipo, provavelmente, sei lá, o Cabral não era o Cabral daquele jeito que a galera constrói. A figura do Dom Pedro não era tão assim, sabe? Mas existe uma reconstrução simbólica, histórica desses personagens que nos faz, toda vez que a gente pensa no Dom Pedro, a gente pensa naquele imperador, sabe? Então a gente precisa reconstruir imagens como Zumbi dos Palmares, como Dandara, como, sabe, tantas outras. A Zeferina, se eu não me engano, que tipo que tem uma imagem muito complicada. Eu acho que a gente precisa reconstruir esses personagens, sabe? A gente precisa reconstruir, criar novos simbólicos, principalmente para a gente poder criar adultos é, menos racistas, menos intolerantes. Eu acho que tipo o papel do cinema, o cinema tem muito isso, né? O Nixon, presidente dos Estados Unidos, é uma frase que era onde nosso cinema chegar, onde nossa cultura e nosso cinema chegar, o nosso imperialismo vai chegar, algo nesse sentido. Então, tipo, o processo de colonização americana, ele nasce, né, justamente embasado dentro do cinema americano, né? Quem não assistiu Sessão da Tarde não imaginava quando eu crescer ia ver neve, sabe?
E, tipo, a gente tem que pensar que a nossa estética, o nosso lugar tem outro, tá, tá com outra visão, sabe? Tipo, acho que a referência pra gente de África era Rei Leão enquanto criança, né? Tipo, a África construída pra gente estava nesse lugar exótico de animais, aquela coisa do Rei Leão mesmo, Timão e Pumba e companhia, sabe? Então a gente precisa reconstruir esses imaginários, a gente precisa construir isso de outra forma, sabe? A África não é um país. Quando a galera conseguir compreender isso, velho, tipo, a gente vai entender de onde a gente veio, sabe? A gente precisa entender que o Brasil está muito mais ligado ao continente africano do que, por exemplo, as questões eurocêntricas. E o tempo todo isso volta com muita força. Eu acho que, tipo, o nosso cinema, por exemplo, ele nasce desse outro lugar, sabe? Nasce do lugar de afeto. Tipo, a palavra Ubuntu, ela é muito ressignificada. Tipo, a galera do computador, desses sistemas operacionais acabou absorvendo isso. Mas eu acho que essa palavra nunca fez tanto sentido, principalmente nesse momento de pandemia, né? Eu sou porque nós somos, sabe? Tipo, a gente se entender enquanto organismo coletivo, né? Tipo, cada vez que a gente se afasta disso, a gente precisa, de alguma maneira, tomar um tombo para entender que a gente só consegue viver em sociedade se a gente conseguir construir essa sociedade coletivamente, sabe? Rapaz, assim, os processos de feedback são os mais diversos possíveis, sabe? Tipo, da galera chegar e falar, não, agora um dos feedbacks que eu mais gostei foi da própria esposa do Bira, que ela falou, agora eu posso dizer que Bira não morreu, virou animação para meus netos. Pô, isso para mim, tipo, marcou muito, sabe? De pensar, porra, viagem, né? Essa relação com a questão de passagem, né? Da passagem para Orum. E a gente nunca tinha imaginado que a gente ia ressignificar esse lugar. Isso é muito. E as crianças também, velho. Assim, tipo, eu lembro que a gente passou no Fã de Todos e a galera do Fã de Todos mandou um vídeo pra gente de, tipo, uma sala lotada com as. Tinha, acho que quase 900 crianças, velho, de escola, assistindo o filme. E quando terminou o filme, começa a tocar o Batidão do Orixá de Carlinhos. E aí os guri tudo dançando, funkzão, não sei o que lá, tipo. E achei isso incrível, sabe? Tipo, é muito, muito legal. E essa coisa mesmo de várias crianças dizer, agora eu posso. Teve uma criança de Candomblé que falou assim: agora eu posso chegar para meus coleguinhas e dizer que Exu é herói, não é o diabo. O Orum, especificamente, eu digo que é uma outra visão sobre a questão da criação do mundo. Né? A gente tem a visão católica, a gente tem a visão da criacionista, a gente tem a visão lá do Big Bang, sabe? E a gente traz essa outra visão sobre a criação do mundo. Eu lembro que quando eu era criança, né, a gente assistia muito Hércules da Disney, né? Então a mitologia grega estava muito agregada à questão cultura grega, né? Então, tipo, independente de evangélicos ou não, a galera assistia isso e estava tudo certo, sabe? E aí as culturas de matrizes africanas e afro-brasileiras, elas são muito mistificadas, né? Tipo, o processo de preconceito coloca a gente nesse não lugar, sabe? E aí, quando a gente traz isso pra tela, velho, e traz dessa forma lúdica e tal, eu acho que, tipo, apresenta esse outro pensamento para as pessoas. E você também tem Nilo e Nina, você tem várias narrativas que são muito, muito interessantes, sabe? São vários lugares. Tipo, eu lembro que a gente, dentro do processo de construção do Urum, a gente falava assim, não, velho, tipo, a gente quer construir o filme da Renata Martins, O Sem Asas, né? Que é muito interessante, porque você ali tem uma família negra completa, sabe? Tipo, você tem o ápice do problema com o Estado e tal, mas, velho, assim, o filme, para mim, o mais importante dele é justamente essa, uma família negra completa, saca? Tipo assim, a violência do Estado que passa por nós, sabe? Faz aquele coisa, mas nós continuamos vivos. Isso é muito massa, velho. Isso é muito importante. Isso é muito importante. São temáticas que nos tocam, são temáticas que nos atravessam, sabe? Tipo, são convites que nos chegam. Por exemplo, a gente
Dentro da produtora, a gente tem registrado muito os mais velhos de terreiro aqui de Salvador. E não são processos do quais a gente busca, mas que acabam chegando pra gente. E aí eu falo que é caminho, sabe? É caminho, ancestralidade. E, e é isso.